Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura e hoje eu vim aqui falar finalmente a respeito de Doutor Fausto do Thomas Mann, cuja leitura eu acabo de fazer. Thomas Mann é um autor alemão, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, que por conta de suas opiniões desfavoráveis ao regime nazista acabou por se refugiar nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, ao lado de vários outros alemães que também por causa desse mesmo gênero de opiniões tiveram que sair do país, ele era constantemente defrontado com a pergunta: qual a razão de a Alemanha ter chegado aonde chegou? Por que motivos um povo com uma tradição humanista e intelectual tão robusta caiu na brutalidade, na selvageria e em todos aqueles atos horrorosos que todos nós conhecemos da Segunda Guerra Mundial? Thomas Mann, então, para tentar responder a essa pergunta, já sendo um autor consagrado, escrito obras como Os Budbrock e também A Montanha Mágica, decidiu recorrer a um tema tipicamente alemão, que é a lenda do Doutor Fausto, que remonta ao século XVI, ao século XV mais ou menos. Do que trata a lenda do Doutor Fausto? O Doutor Fausto era um homem muito erudito que, na ânsia de obter mais conhecimentos e progresso na sua ciência, ele decide fazer um pacto com o demônio, em que ele dá ao demônio sua alma e em troca o demônio lhe dá esse progresso tão almejado. Este tema é muito recorrente na literatura. Quem o trabalhou de forma maestral e com maior sucesso foi Goethe no seu Fausto, mas também já na Inglaterra elisabetana o dramaturgo Christopher Marlowe escreveu uma peça a respeito. Aqui no Brasil podemos citar O Grande Sertão Veredas, que recorre a esse tema do pacto com o diabo. Há também um livro de um autor alemão que eu não conheço, mas que me disseram aqui nos comentários, que trata a respeito deste tema, chamado Klaus Mann, chamado Mefisto, e um outro chamado A História Maravilhosa, do autor Peter Schlemil. Eu também encontrei do escritor John Banville, um irlandês contemporâneo, um livro também chamado Mefisto, que remonta à lenda do Doutor Fausto. Podemos ver, portanto, que é um tema literário muito constante na história universal, ao qual o Thomas Mann então recorre para, de uma forma alegórica, falar das agruras do seu próprio país naquele momento. Então, do que trata o livro? O livro é narrado em primeira pessoa por Sereno Zeitblom, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, que é amigo desde a infância e que acompanhou desde a infância, portanto, até o ocaso de sua vida, Adrian Leverkühn. Quem é Adrian Leverkühn? Adrian Leverkühn é um sujeito que, quando criança, demonstrava uma grande facilidade para assimilar conhecimentos e um grande talento em geral para as humanidades e para a música em particular. Desde então, os serenos via nele alguém especial, alguém diferente de todos ao seu redor, mas que ao mesmo tempo o preocupava por seu ensimesmamento, por a sua falta de afeto para com os outros. Então, Adrian vai crescendo, decide ingressar na faculdade de teologia. A princípio, apesar de já ter descoberto seus pendores para a música, mas acaba por largar a carreira teológica e se dedicar plenamente à música. Mas não é que a carreira teológica está dissociada completamente de sua carreira musical e artística. Há, na verdade, uma imbricação muito profunda entre essas duas esferas, como nós acabaremos por conhecer no decorrer da história. Então, o Adrian Leverkühn vai se ensimesmando cada vez mais, vai se dedicando cada vez mais tenazmente à confecção de sua obra, a uma obra original, a uma obra revolucionária no campo da música, até que ele chega a um ponto em que parece que o que ele almeja está fora do poder humano.
E acaba que num relato em primeira pessoa feito pelo próprio Adrian Leverkun e que chegou por um modo não muito esclarecido aos Serenos, ele nos diz sobre uma visita que recebeu em Palestrina, na Itália, uma cidade perto de Roma, do próprio Satanás, que depois de uma conversa muito matreira, muito arguta, acaba por lhe oferecer 24 anos de intensa criatividade musical, de uma obra que ele fará, que revolucionará a música e a forma de entender as artes, em troca da sua alma. Adrian então terá esses 24 anos, fará uma obra excepcional e que será lembrada pela humanidade pelo resto dos tempos. Mas em troca venderá sua alma e também toda a possibilidade de afeto para com os outros. E essa possibilidade já é para agora, é um preço a ser pago hoje. Então, Adrian faz este pacto. Este pacto nos é revelado no livro de uma forma um tanto quanto dúbia. A princípio, eu confesso, eu não vi tanta dubiedade assim no pacto. Parecia-me que aquele relato era o relato de algo concreto, acontecido. Mas à medida que a narrativa avança, vamos percebendo que pode ser que o Adrian, que já vinha sendo acometido de fortes enxaquecas, de vários distúrbios mentais, poderíamos dizer assim, não distúrbios mentais manifestos, mas que por conta de desenvolvimentos posteriores podemos ver como o início. Talvez isso seja apenas uma forma de ele expressar alegoricamente aquilo que ele sacrificou em termos de sanidade mental e espiritual em troca da realização da sua obra. Mas enfim, a narrativa é feita de modo dúbio, não é nem explicitamente uma metáfora, nem explicitamente o relato de fatos acontecidos. Pode ser uma, pode ser outra coisa. Fica para nós a reflexão do que é realmente. Mas o fato é que os preços desse pacto, seja alegórico ou real, são cobrados. O Adrian começa a se dedicar de maneira sobre-humana à confecção dessa obra e à medida em que ela vai sendo revelada ao público, percebe-se que é algo realmente muito original, algo que nos remete a elementos sobrenaturais, no sentido de que parece que uma força sobre-humana engendrou todos aqueles elementos na confecção daquela obra tão grandiosa. E Adrian então vai levando a sua vida ensimesmada, mas há momentos em que ele tenta uma aproximação mais íntima, mais humana e afetiva, seja com uma moça, seja com um sobrinho seu. Mas em ambas as ocasiões o desfecho é trágico, ou seja, o preço que ele tem que pagar é cobrado e cobrado de uma forma dilacerante. Então o livro encaminha-se para um desfecho que vocês já imaginam, mas eu não vou contar. Enfim, a obra é feita e o Adrian consegue essa fama. Apesar de o livro não descrever, na verdade, que a fama tenha sido sem contestações absoluta. Vemos pelo relato de Serenos, que é feito no curso da Segunda Guerra Mundial e um pouco depois do seu final, que eles já tiveram um grande reconhecimento, mas que talvez aquele contexto histórico não permitisse a plena apreciação daquela obra, mas que era evidente para qualquer conhecedor do assunto que aquilo era revolucionário e que sobreviveria ao teste do tempo. O que eu acho mais incrível neste livro é a forma como o Thomas Mann escreve. O Thomas Mann não quis fazer qualquer revolução formal, ele se valeu deliberadamente, de forma muito bem fundamentada para si mesmo e para os outros, do gênero romance, o clássico gênero romance, para narrar essa história. E a sua linguagem, então, é muito bonita, é muito bem feita, não é uma linguagem que se possa dizer
é totalmente acessível, ela é fluida, mas ao mesmo tempo exige de você uma constante atenção. É uma linguagem enriquecedora no sentido de que ela retrata pensamentos complexos e às vezes não é possível reduzir esses pensamentos complexos a formas simples, mas é uma linguagem possível. Não é pedante, não é rebuscada, sem sentido. E o que eu acho mais fascinante mesmo é o retrato que o livro faz da cultura humanística alemã do final do século XIX e do começo do século XX. Como a alta cultura alemã era um mundo interessantíssimo, um mundo muito rico, de pessoas muito ilustradas e discussões muito frutíferas. Lendo este livro, você tem muita vontade de continuar a conhecer toda essa cultura alemã, tanto nas letras como na filosofia e nas artes e ciências em geral. Aqui também há muita descrição da música, da revolução empreendida pelo Adrian Leverkühn. E lendo depois o pós-fácil, é possível descobrir que quem orientou o Thomas Mann quanto a esses elementos mais técnicos, que são muito presentes na obra, foi o filósofo Theodor Adorno e o músico Arnold Schoenberg, eu acho que é assim o nome dele, que por si só fez uma revolução na música e que de certa forma tem aqui no Adrian Leverkühn um retrato ainda que parcial e não completo. Então, o Thomas Mann, ao retratar esta saga do Adrian Leverkühn rumo a uma coisa inacessível, a uma obra de arte totalmente original que superasse as discussões do seu tempo, acaba por tentar entender o que aconteceu na Alemanha. Não teria o povo alemão, no aprofundamento de suas discussões filosóficas, artísticas, do campo das ideias, acabado por um seu gênio próprio, pendendo para algo que é sobre-humano, que é brutal, que esmaga a humanidade em vez de enaltecê-la? Eu vejo na obra algo desse tipo. Mas, pessoal, fica então a dica do Doutor Fausto, do Thomas Mann. É um livro que certamente vale muito a pena ler. É um livro muito bom e que eu recomendo para vocês. Se vocês gostaram, deem um joinha para ajudar na divulgação do vídeo. Se inscrevam no canal, me sigam pelo Scoob e pelo Instagram e nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais!